Bom dia, meus queridos. Na última aula nós falamos sobre os sofistas, na figura de Protágoras e Abdera, e também na figura do Górgias. Estão lembrando? Queremos aqui fazer uma retroalimentação, um feedback. A filosofia desenvolveu-se depois do período mitológico, chamado período cosmogônico, depois passou para o período cosmológico, através dos filósofos naturalistas, que nós já comentamos isso. Depois houve esse interregno de passagem da filosofia naturalista para a filosofia clássica por meio dos sofistas, que, conforme nós falamos, o pensamento de Górgia e também o pensamento de Protágoras e Abdera. Hoje nós vamos iniciar a falar um pouco sobre a figura do Sócrates. Sócrates, na verdade, inaugurou o período de filosofia chamado filosofia antropológica, ou seja, uma filosofia voltada mais para o homem. Percebemos que antes de Sócrates as preocupações estavam externas em relação às coisas, o surgimento das coisas. E o sofista simplesmente debatia por meio da retórica, estavam simplesmente em busca da verdade. E a verdade, no sentido do sofismo, era sempre relativa, cada qual, de forma subjetiva, interpretava a sua verdade por meio da retórica. Sócrates inaugurou a filosofia antropológica. Ou seja, o homem começou a voltar para si na preocupação de quem é o homem. Olha para todas as vezes que vocês observarem no vestibular, no Enem, a questão de pensamento, filosofia antropológica, o homem conhece a si mesmo, o homem em busca da verdade, é um termo ligado à filosofia socrática. Então Sócrates, na verdade, começou a internalizar a perspectiva de conhecer o próprio homem. O homem voltou para si no aspecto de usar a razão como instrumento de conhecimento. Nós denominamos filosofia clássica. Observamos também que a argumentação de Sócrates era uma argumentação dialética, ou seja, ele estava em busca da verdade. Não é? Sócrates foi um homem que buscava a verdade, cuja verdade ele não encontrou. Porque tudo que você encontra perde o tesão, o estímulo em si. E quando você começa a manipular qualquer coisa dentro da sua própria concepção, aquela coisa já perdeu essencialmente seu valor. Porque cada qual interpreta, cada qual absorve aquilo que tem conforme a sua história e a sua vida pessoal. Por isso que a verdade é maior que eu. Oh, que maravilha, viu? A verdade é maior que eu. Eu não sou dono da verdade. Então é bom que entendamos isso. Então Sócrates inaugurou esse período chamado período antropológico, o homem em busca da verdade. Através de quê? Do seu método socrático, que nós vamos ver o método socrático. Primeiro chamado ironia, que nós vamos depois falar mais sobre isso, e depois a maêutica socrática. Essa ironia, queridos, não é aquela ironia de nós gozarmos um da cara do outro, não sei o que, você não sabe de nada. Essa ironia é como se fosse assim uma perspectiva de o que é a verdade, o que é a essência do homem. Ou seja, será que você realmente, o seu pensamento está totalmente correto? Isso é ironia. Então, por exemplo, se o cara vier argumentar para você qualquer coisa e fala, mas de onde você tirou isso? Qual a base sua? Qual foi o princípio científico? Você isentou-se das influências para chegar a essa concepção? Isto é uma ironia socrática. E o a maêutica socrática é como se fosse Sócrates dizendo que o homem precisa parir as suas próprias ideias. De onde ele tirou essa concepção? A sua mãe era parteira, e ele observou várias vezes a sua mãe conduzindo a criança ao mundo, e ele percebeu o seguinte, que a criança é a própria capacidade que todo mundo tem, e que o filósofo é meramente o parteiro que facilita a este gestante do conhecimento a jogá-lo para fora. Entendeu o que é a maioria socrática? Então, na verdade, ninguém cria alguma coisa para o outro. Nós simplesmente, como filósofos, nós produzimos no outro a capacidade dele dar luz a si mesmo. Essa é a questão da maêutica socrática. Nós vamos enviar um texto para vocês vão ler o texto, depois nós iremos continuar a falar sobre Sócrates, ok? Então nossos vídeos sempre são longos, são curtos,
nós vamos colocar no Google Classroom para que vocês possam assistir. Nós estamos estudando sobre a filosofia socrática, período clássico da filosofia, quando esse período tornou-se antropológico, a filosofia voltada para si mesma. Um abraço, nós continuaremos na próxima aula.